Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 19 para 21 dias de jejum e oração. Queridos, nosso tema hoje é o fruto do Espírito. Nós falamos ontem sobre o Espírito Santo, explicamos, e apontamos alguns versículos falando que o Espírito Santo não é uma força, uma energia, um vento, um fogo. O Espírito Santo ele pode ser simbolizado por essas coisas, mas o Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com ele. Qual é o principal resultado que nós desejamos, biblicamente, num relacionamento com o Espírito Santo? Hoje, se nós perguntarmos isso para a grande maioria do povo das igrejas, eles vão falar sobre poder e dons. E o Espírito Santo vai dar poder e vai trazer dons. Isso é verdade, pastor? Sim. Mas a principal característica de alguém que anda com o Espírito Santo, que é cheio do Espírito, que é uma pessoa transformada, é o fruto. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, quando falamos de um relacionamento com o Espírito Santo, a principal característica da presença do Espírito Santo em nós, num relacionamento verdadeiro, é o fruto do Espírito. Porque dom é um presente, a gente vai falar sobre dom ainda em um outro momento, Mas eu quero que você entenda. Primeiro devemos ser transformados. O dom é o que é a graça de Deus para as pessoas através de nós. Agora, o fruto é a transformação de Deus em nós. Já falamos sobre isso. Existem muitas pessoas que têm dons e são até admiradas e respeitadas pelo dom que têm, mas têm problemas porque o seu caráter não foi transformado. Então, ao mesmo tempo, eles trazem uma fé no poder de Deus e eles constroem e eles mesmos destroem o que eles constroem, porque gera escândalo. Como é possível uma pessoa que é cheia do Espírito ter esses dons e fazer essas coisas ou falar essas coisas? O que lhes falta é o quê? Fruto. Não é dom. Porque dom você ganha. Dom quer dizer presente. Agora, fruto é uma ação, é um trabalho do Espírito Santo. É uma planta que precisa ser cuidada, adubada, precisa ser tratada. Eu não consigo essa transformação sozinho. O Espírito Santo também não vai me forçar numa transformação. É uma parceria entre o Espírito Santo e eu. Ele tem que viver em mim e transparecer como? No meu dia a dia, nos pequenos detalhes. Aqui a gente vê, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então agora a gente começa a ver isso transformado no nosso dia. Muitas pessoas impacientes, pessoas não têm paciência para nada. Um dos frutos do Espírito é a pessoa se torna um pouco mais paciente. Ela sabe esperar, ela sabe aguardar. Amabilidade. Essa palavra quer dizer, na outra versão, fala delicadeza. Pessoa que sabe conversar, sabe se relacionar, sabe tratar as pessoas respeitosamente. Você pode ser uma pessoa firme, dizer a verdade e ser uma pessoa amável, educada, vou usar uma linguagem mais simples. Aqui fala de bondade. Tem gente maldosa, gente que é de Deus e é maldosa. Como é possível isso? Fidelidade. Quer dizer, fidelidade é compromisso. Fala e cumpre. Tem gente que acha que a fidelidade com Deus não é fidelidade também com as pessoas. Você fala uma coisa, você cumpre. Você é uma pessoa de palavra. Mansidão. Irmãos, sabe como tratar, sabe como lidar. E outra coisa muito, muito importante, domínio próprio. A gente já ensinou aqui sobre temperamentos, falamos de alguns outros momentos.
Irmãos, o domínio próprio ou a temperança, muito crente destemperado. E aí vamos, mas o meu temperamento é mais forte. Irmãos, todo temperamento tem qualidade, tem defeito, nós já aprendemos. Mas nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe o nosso temperamento. Os que têm um temperamento mais intenso, como os coléricos e os fleumáticos, precisam do Espírito Santo para ajudá-los num processo de controle do excesso. Os que têm o temperamento como o fleumático e o melancólico, mais para baixo, mais tímidos, que guardam mais, o Espírito Santo lhes ajuda a ter mais impetuosidade, a ser mais intensos. Então, todos os temperamentos precisam ser equilibrados pelo Espírito Santo. Então, aqui traz temperança. Então, irmãos, a gente às vezes tem um dom muito bonito, mas nós não temos o fruto. E aí, a gente manifesta um poder de Deus através do dom. Isso chama atenção, é muito bom e devemos fazê-lo, claro. Mas por outro lado também o nosso testemunho destrói. Irmãos, e num trabalho que nós nos propomos a fazer, que é chamado discipulado, em que você acompanha as pessoas no dia a dia. No dia a dia, muitas vezes os dons não aparecem, mas os frutos aparecem o tempo todo, ou a falta deles. Entenderam? Então, na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja, no discipulado, enfim, em todos os ambientes, o que mais aparece, ou pelo menos o que deveria aparecer, são os frutos do Espírito, a transformação. A nossa família é capaz de reconhecer que nós mudamos, que nós melhoramos. As pessoas com quem nós trabalhamos são capazes de reconhecer, não que a gente mudou a roupa, fulano agora não usa certas palavras, fulano agora não sai no final do serviço para beber com a gente. Não é só isso não, gente. Né? Eles conseguem perceber uma mudança na sua vida, no seu jeito de tratar, de lidar, resolver problemas, quando você é pressionado, como é que você se comporta. Tudo isso é fruto do Espírito. Isso tem que se manifestar em nossa vida. Então tem muita gente buscando poder e dom, que é bom e devemos buscar. Mas não podemos abrir mão de fruto do Espírito. Ontem falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, relacionarmos com a pessoa do Espírito Santo. E hoje estamos falando sobre o resultado do relacionamento com o Espírito Santo. Pessoas que não produzem fruto do Espírito é porque não estão se relacionando verdadeiramente com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido só para poder, para unção, para buscar conforto, consolo, mas não está sendo uma transformação na vida, no caráter e na personalidade da pessoa. E é isso que nós precisamos. É muito importante. Ser cristão é ser parecido com Cristo. E só vai conseguir tendo o Espírito Santo produzindo frutos em nossa vida. Lembrando que ele não faz isso sozinho. É uma parceria. Qual a nossa oração hoje? Para que o Espírito Santo derrame a sua unção, o seu poder e nos ajude para que nós realmente possamos viver uma vida com frutos do Espírito. Vamos orar também pela nossa nação. Vamos orar para que Deus traga prosperidade para a nossa nação, né? Para que Deus prospere, para que Deus quebre o espírito de miséria, de pobreza e que toda a nossa população tenha recursos para poder viver uma vida digna. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse nosso 19º devocional. Estamos caminhando para o final, Senhor. E o Senhor tem nos conduzido a conhecer mais o Teu Espírito, Senhor. E nós aprendemos hoje sobre os frutos do Espírito. Pai, nos ajude que a partir do amor, que é o primeiro fruto, todas as derivações dele, Senhor, venham sobre nós, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Senhor, nós queremos o Teu Espírito com poder, com unção, com dons, mas também precisamos do Teu Espírito para trazer uma transformação pessoal, real, verdadeira.
Pai, porque queremos fazer diferença nesse mundo, queremos ser sal e luz nesse mundo que está perdido. Mas como iremos fazer isso se não manifestamos, Senhor, a característica do Senhor? E somente através do poder do Teu Espírito que podemos fazer isso. Então nos ajude, Senhor Espírito Santo, para que cada dia pareçamos mais com o Senhor, sejamos mais equilibrados. Que as nossas palavras, ações, reações sejam mais parecidas com as de Jesus a cada dia. Nós lhe pedimos, Pai. Senhor, traga também prosperidade sobre a nossa nação. Quebra o poder da miséria, da pobreza, da derrota, dos pensamentos de miséria, Senhor. Traga, Senhor, a provisão e a prosperidade, para que a nossa ação seja próspera, para que o teu povo tenha, Senhor, tudo aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.